O mundo inteiro parece exigir uma reação sua. Notícias, opiniões, cobranças, comparações constantes, tudo parece urgente, tudo parece pessoal. E no meio desse ruído, existe uma pressão silenciosa para que você responda a cada estímulo, para que você tenha uma posição, uma emoção, uma reação imediata. Mas há uma outra possibilidade. Em meio a esse caos, você pode estar ali, parado, firme, com os pés bem plantados no chão e o olhar voltado para dentro. Não como alguém que foge do mundo, mas como alguém que escolhe não ser arrastado por ele. Essa é a verdadeira força interior. Silenciar a mente não é ser dominado por impulsos automáticos, é observar o impulso nascer e decidir se ele merece existir. O estoicismo não ensina frieza, ensina clareza, não ensina indiferença, ensina discernimento. Ele nos lembra que a maior batalha não acontece lá fora, mas dentro da própria mente. E vencer essa batalha não significa controlar o mundo, significa controlar a si mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentalidade Invicta. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a arte da indiferença seletiva. Você vai entender que a sua força não está em mudar o mundo lá fora, mas em ser inabalável aqui dentro. Se você quer parar de ser refém das circunstâncias, deixe seu like e inscreva-se. A mudança começa agora. Vamos lá. Número 1. Domine apenas o que está sob seu controle e liberte-se do resto. Existe um erro silencioso que consome energia, paz e tempo. Tentar controlar o que não depende de você. Você não controla a opinião dos outros, não controla o passado, não controla as circunstâncias inesperadas, não controla a economia, o clima, o humor das pessoas, nem o reconhecimento que espera receber. E ainda assim, grande parte do sofrimento humano nasce exatamente dessa tentativa. Os estoicos foram diretos. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa divisão simples é uma das ideias mais poderosas já formuladas. Porque quando você aceita essa verdade, algo muda profundamente. O que depende de você, suas escolhas, suas ações, sua postura diante dos acontecimentos, seu esforço, seu caráter, a forma como interpreta o que acontece. Perceba, você pode não controlar o que acontece, mas sempre controla o significado que atribui ao que acontece. Quando alguém te critica, você não controla a crítica, mas controla se ela vai definir sua identidade ou se será apenas uma opinião entre bilhões. Quando algo dá errado, você não controla o erro, mas controla se vai reagir com desespero ou com aprendizado. A liberdade começa exatamente aqui. Enquanto você tenta controlar o externo, vive em constante tensão. Porque o externo é instável, é imprevisível, é volátil. Mas quando você volta sua atenção para o interno, você pisa em terreno firme. Dominar o que está sob seu controle não significa passividade. Significa foco. Significa agir onde sua ação realmente tem impacto. É parar de desperdiçar energia emocional com o que não depende de você e investir essa energia no que pode ser moldado pelas suas decisões. Existe uma força imensa em dizer, isso não depende de mim, e logo depois, mas isso depende. Essa segunda frase é o ponto de virada, porque no momento em que você assume total responsabilidade pelo que está sob seu controle, você deixa de ser vítima das circunstâncias. Você passa a ser autor da sua postura. E postura é poder. Você pode não controlar o vento, mas controla as velas. Não controla o jogo, mas controla como joga. Não controla o tempo, mas controla o que faz com ele. A serenidade não nasce quando o mundo se acalma. Ela nasce quando você entende quais batalhas são realmente suas. E quando você aprende a soltar o que não é, algo extraordinário acontece. A ansiedade diminui, a mente clareia e as decisões se tornam mais precisas. Dominar apenas o que está sob seu controle não é limitar sua vida, é libertá-la.
A maior prisão emocional não é feita de grades, é feita de expectativas. Expectativas de reconhecimento, de reciprocidade, de justiça imediata. Você faz o seu melhor e espera retorno. Entrega lealdade e espera lealdade. Se dedica e espera valorização. Quando isso não acontece, a frustração se instala como se o mundo tivesse falhado com você. Mas, na maioria das vezes, o que falhou foi a ilusão de controle. Você não controla o quanto as pessoas reconhecem seu esforço. Não controla se alguém vai corresponder ao que você sente. Não controla se será compreendido da forma que gostaria. E quando sua paz depende dessas variáveis externas, você entrega o seu equilíbrio nas mãos dos outros. Isso é perigoso, porque o mundo é instável. As pessoas são instáveis. Emoções são instáveis. O estoicismo nos convida a um movimento radical. Fazer o que é correto não pelo aplauso, mas pelo caráter. Agir bem não pela recompensa, mas pela convicção. Amar não pela garantia de retorno, mas pela escolha consciente de ser íntegro. Quando você age com base no que controla, sua intenção, seu esforço, sua postura, você transforma qualquer resultado em algo suportável. Se der certo, ótimo. Se não der, você ainda mantém algo intacto, sua dignidade. E dignidade não depende de aplausos. Pense na ansiedade. Ela quase sempre nasce da tentativa de prever e controlar o futuro. E se não der certo? E se eu falhar? E se me rejeitarem? Esses pensamentos são tentativas desesperadas de controlar algo que ainda não aconteceu. Mas o futuro não está sob seu domínio. O preparo está. Você não controla o resultado de uma entrevista, mas controla o quanto se prepara. Não controla se alguém vai gostar de você, mas controla sua autenticidade. Não controla todas as variáveis de um projeto, mas controla sua disciplina diária. Quando você desloca o foco do resultado para a ação presente, a ansiedade perde força, porque sua mente sai do território da especulação e volta para o território da execução. Agora vamos falar sobre raiva. A raiva geralmente surge quando a realidade não corresponde à sua expectativa. Alguém age diferente do que você considera correto. Algo acontece fora do seu plano. A sensação é de perda de controle e o impulso é reagir. Mas reagir automaticamente é abrir mão do único controle que você realmente tem, o controle sobre si mesmo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está sua liberdade. Quando você aprende a pausar, a observar o impulso sem se identificar com ele, você deixa de ser escravo da emoção. Sentir não é fraqueza. Ser dominado pelo que sente é. O estoico não ignora a emoção. Ele a reconhece, mas não permite que ela decida por ele. E talvez o exemplo mais profundo seja o medo da rejeição. Você evita tentar porque não controla a resposta do outro. Evita se expor porque não controla o julgamento. Evita agir porque não controla o resultado. Mas perceba o preço disso. Ao tentar controlar a possibilidade de dor, você também bloqueia a possibilidade de crescimento. Coragem não é ausência de medo. É agir mesmo sem controle sobre o desfecho. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você nunca terá controle total da vida. Nunca. E não precisa ter. Você precisa apenas dominar sua intenção, seu esforço, sua resposta. Quando alguém te desrespeita, você controla se vai responder com equilíbrio ou com impulsividade. Quando algo dá errado, você controla se vai se vitimizar ou se vai se fortalecer. Quando o mundo parece caótico, você controla se sua mente será também. Essa é a construção de uma mentalidade invicta. Invicto não é quem nunca perde, é quem não perde a si mesmo. Invicto não é quem controla tudo, é quem nunca entrega o próprio caráter. No fim das contas, a paz não vem de um mundo obediente, vem de uma mente disciplinada. E disciplina emocional começa com uma decisão simples, mas poderosa.
Eu vou me preocupar apenas com o que depende de mim. O resto, eu libero. E ao liberar, você não se torna fraco. Você se torna leve, porque quando você para de tentar carregar o mundo inteiro nas costas, descobre que já tem responsabilidade suficiente, governar a si mesmo. Número 2, encare os obstáculos como o treinamento que fortalece sua mente. Existe um momento específico em que tudo dentro de você quer recuar. Quando o plano falha, quando o esforço não gera resultado imediato, quando a vida coloca algo inesperado exatamente no caminho que parecia finalmente estável. Nesse momento, a mente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas há uma pergunta mais poderosa e mais transformadora que quase ninguém faz. O que isso está treinando em mim? A diferença entre sofrimento inútil e crescimento silencioso está na forma como você interpreta o obstáculo. Para muitos, ele é uma interrupção. Para quem desenvolve uma mente disciplinada, ele é um treinamento. Pense com calma. Seu corpo só se fortalece quando encontra resistência. O músculo cresce porque enfrenta peso. O fôlego melhora porque enfrenta esforço. Da mesma forma, sua mente só amadurece quando encontra desafios que exigem paciência, autocontrole e perseverança. Sem obstáculos, você não desenvolve profundidade. Sem frustração, você não desenvolve maturidade emocional. Sem dificuldade, você não descobre do que realmente é capaz. O problema não é o obstáculo, é a expectativa de uma vida sem resistência. Quando algo dá errado, sua primeira reação pode ser irritação, depois desânimo, às vezes dúvida sobre si mesmo. E tudo isso é humano. O estoicismo não pede que você negue o desconforto. Ele pede que você use o desconforto. Existe um poder silencioso em olhar para uma situação difícil e dizer: isso está me treinando. Uma crítica injusta pode treinar seu autocontrole. Um atraso pode treinar sua paciência. Uma rejeição pode treinar sua resiliência. Uma fase difícil pode treinar sua disciplina. O obstáculo revela onde você ainda é frágil. E isso não é uma acusação, é um presente. Porque só é possível fortalecer aquilo que você consegue enxergar. Muitas vezes, o que mais te incomoda em uma situação não é o evento em si, mas o que ele toca dentro de você. Insegurança, necessidade de validação, medo de falhar. O obstáculo expõe essas camadas internas. Ele ilumina áreas que você talvez estivesse ignorando. Isso dói, mas dor não é inimiga. Dor é informação. Quando você enfrenta uma dificuldade com consciência, algo muda. Em vez de perguntar: como faço isso parar? Você começa a perguntar: como posso atravessar isso com dignidade? Essa mudança de postura transforma completamente a experiência. Você deixa de ser alguém que luta contra a realidade e passa a ser alguém que trabalha com ela. Obstáculos não são provas de que você está no caminho errado. Muitas vezes são provas de que você está evoluindo para um nível que exige mais de você. A vida não exige mais de quem não tem capacidade de crescer. E há algo ainda mais profundo. Quando você aprende a ver os desafios como treinamento, o medo diminui. Porque você entende que, independentemente do resultado, você sairá mais forte. Se vencer, ganha confiança. Se perder, ganha experiência. Em ambos os casos, você evolui. Isso não é otimismo ingênuo, é disciplina mental. A mente destreinada vê problema. A mente treinada vê oportunidade de fortalecimento. E com o tempo, você começa a perceber algo extraordinário. Aquilo que antes te abalava, hoje apenas testa sua postura. O que antes te fazia duvidar, hoje apenas te desafia. Isso é crescimento silencioso. Não acontece da noite para o dia. A força mental é construída em pequenas escolhas. Escolher não reagir impulsivamente. Escolher continuar mesmo desmotivado. Escolher manter seus valores mesmo sob pressão. Cada obstáculo é uma repetição no treino da sua mente.
E quanto mais você treina, menos depende de circunstâncias ideais para permanecer firme. A vida não vai se tornar mais fácil porque você deseja, mas você pode se tornar mais forte porque decide. E quando você entende que os obstáculos não estão no caminho, eles são o caminho, algo dentro de você se estabiliza. Você para de fugir, para de reclamar constantemente, para de se perguntar, por que eu? E começa a dizer com serenidade, isso está me preparando. Essa é a essência de uma mentalidade forte. Não evitar dificuldades, não dramatizar desafios, mas atravessá-los com consciência de que cada resistência está esculpindo uma versão mais sólida de você. Agora se prepare, porque duras verdades só encontram quem tem coragem, e só quem tem coragem é capaz de evoluir. Existe uma ironia silenciosa na forma como encaramos a vida. Queremos força, mas evitamos tudo o que poderia nos tornar fortes. Queremos maturidade emocional, mas fugimos de conversas difíceis. Queremos confiança, mas evitamos situações onde podemos falhar. Queremos estabilidade interna, mas desejamos um mundo que nunca nos desafie. É como querer músculos sem peso, sabedoria sem conflito, coragem sem risco, mas a vida não funciona assim. Os obstáculos são o preço da evolução e muitas vezes são também a resposta às orações que você fez em silêncio. Você pediu crescimento, a vida respondeu com desafio. Pediu mais disciplina, ela trouxe distrações para que você aprendesse a dizer não. Pediu independência emocional, ela removeu algumas muletas. E então você chama isso de problema. Existe algo profundamente transformador em perceber que o obstáculo não veio para te impedir, mas para te revelar. Ele revela sua impaciência, revela sua dependência de validação, revela o quanto você ainda precisa que tudo saia exatamente como planejado para se sentir seguro. E isso não é fraqueza, é humanidade. Mas permanecer aí, isso é escolha. Pense em uma traição, por exemplo. A dor não está apenas no ato, mas na quebra da expectativa. Você acreditava em algo que não se confirmou. E por um momento tudo dentro de você quer endurecer, quer fechar, quer concluir que confiar foi um erro. Mas talvez o verdadeiro treinamento ali não seja nunca mais confiar, e sim aprender a confiar sem perder a si mesmo. Obstáculos emocionais são os mais difíceis, porque não deixam marcas visíveis. Eles mexem com identidade, com orgulho, com a narrativa que você construiu sobre quem é. E aqui entra outra ironia. Você quer ser inabalável, mas qualquer opinião diferente já mexe com sua estabilidade. Quer liberdade emocional, mas se prende ao que os outros pensam. O obstáculo mostra onde você ainda está condicionado. Quando alguém te ignora e isso te incomoda profundamente, talvez o treinamento ali seja aprender que seu valor não depende da atenção de ninguém. Quando você falha publicamente e sente vergonha, talvez o treino seja entender que errar não reduz sua dignidade, apenas humaniza sua trajetória. A mente imatura interpreta o obstáculo como ameaça à identidade. A mente treinada interpreta como ajuste de caráter. E existe também o cansaço, porque nem todo obstáculo vem em forma de crise intensa. Alguns vêm como repetição, mesma dificuldade, mesma tentação, mesma luta interna. Você promete disciplina e falha, promete paciência e explode, promete foco e se distrai, e começa a pensar que não está evoluindo. Mas a repetição também é treino. Ninguém vai à academia uma vez e sai transformado. A mente também precisa de constância. Às vezes, o obstáculo se repete não porque você está sendo punido, mas porque ainda está sendo moldado. E moldar dói. Só que há algo importante. Dor não significa regressão. Muitas vezes significa expansão. Você não é testado onde já é forte, é testado onde ainda está em construção.
Talvez a maior prova de maturidade seja essa: parar de perguntar quando isso vai acabar e começar a perguntar quem estou me tornando enquanto isso acontece. Porque no fim, a vida não mede seu sucesso pela ausência de dificuldades. Ela mede pela qualidade da sua postura diante delas. E há uma tranquilidade quase paradoxal quando você aceita isso, porque se o obstáculo é treino, então ele não é pessoal. Ele é processo. Ele não vem para te humilhar, vem para te fortalecer. Não vem para te parar, vem para te lapidar. E quanto mais você internaliza isso, menos dramatiza cada dificuldade. Não porque ficou frio, mas porque ficou consciente. Você entende que a resistência faz parte do caminho, que desconforto é parte da evolução, que maturidade não nasce em zonas confortáveis. Sua mentalidade não é construída em dias fáceis. Ela é forjada em momentos em que seria mais simples desistir, mas você escolhe permanecer firme. E talvez um dia você olhe para trás e perceba que aquilo que mais tentou evitar foi exatamente o que mais te fortaleceu. Porque os obstáculos nunca foram interrupções da sua jornada. Eles eram o treinamento invisível da sua grandeza. Número 3. Faça as pazes com o passado para recuperar seu presente. Preste atenção no que vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você está vivendo hoje. Talvez o seu maior peso não esteja no que está acontecendo agora, mas no que já aconteceu. Talvez você esteja tentando avançar com os pés no presente, mas com a mente constantemente voltando para cenas antigas, diálogos que já terminaram, decisões que não podem mais ser desfeitas. Isso soa como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Contraditório, não? O passado é até útil como referência, mas quando vira moradia, ele sequestra o agora. E há uma ironia nisso. Você quer paz, mas continua discutindo mentalmente com pessoas que nem estão mais na sua vida. Quer foco, mas revive erros de 5 anos atrás como se tivessem acontecido ontem. Quer confiança, mas usa versões antigas de si mesmo como prova de que você não consegue. É quase como manter um tribunal interno funcionando 24 horas por dia, onde você é o réu, o juiz e o carrasco. Eu deveria ter feito diferente. Eu não deveria ter confiado. Se eu tivesse escolhido outro caminho, mas deixe-me dizer algo com serenidade. O passado não precisa da sua punição. Ele precisa da sua compreensão. Você fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha naquele momento. Essa frase não é desculpa, é maturidade. Muitas vezes você olha para decisões antigas com a mentalidade que tem hoje e se julga como se já soubesse tudo naquela época. É injusto. É como cobrar de uma versão iniciante a performance de um especialista. Você não errou porque queria se sabotar. Você errou porque era humano. E ser humano inclui ignorância temporária, escolhas imaturas, confiança mal colocada, medo disfarçado de decisão racional. O problema não é ter um passado. O problema é continuar se identificando com ele. Talvez alguém tenha te machucado, talvez você tenha falhado, talvez tenha perdido tempo, dinheiro, oportunidades, mas perceba, o evento acabou. O que continua ativo é a narrativa que você escolhe manter. Não se culpe. Aqui está a ironia sutil. Você não pode mudar o passado, mas pode continuar sofrendo por ele indefinidamente, se quiser. Muitos fazem isso. Transformam um erro em identidade, transformam uma rejeição em definição pessoal, transformam uma fase difícil em prova permanente de incapacidade. E sabe o que mais? O passado é um professor, não um carcereiro. Ele só se torna prisão quando você se recusa a aprender a lição. Fazer as pazes com o passado não significa fingir que não doeu. Não significa romantizar traumas ou minimizar perdas. Significa aceitar que aquilo aconteceu e decidir que não vai permitir que continue decidindo por você. É possível honrar a dor sem viver nela.
Imagine alguém que foi traído e decide nunca mais confiar em ninguém. Parece proteção, mas é aprisionamento. O erro do outro passa a governar todas as relações futuras. O passado assume o controle do presente. Ou alguém que fracassou em um projeto e conclui: eu não sou capaz. Não é o fracasso que limita essa pessoa, é a interpretação fixa que ela escolheu manter. Percebe como isso é sutil? O passado não te impede. A rigidez com que você o carrega, sim. Existe também a culpa silenciosa, aquela que aparece antes de dormir. Aquela lembrança inconveniente que surge quando tudo está em silêncio. E você revive a cena, de novo e de novo. Mas qual é o objetivo disso? Reparação? Crescimento? Ou autopunição? A culpa saudável leva à correção. A culpa prolongada leva à estagnação. Se há algo que pode ser reparado, repare. Se há algo que precisa ser dito, diga. Se há um pedido de desculpas necessário, faça. Mas depois disso, siga. Porque o presente está sendo consumido por algo que já não existe mais. E talvez essa seja a reflexão mais importante. Enquanto você luta contra o que já foi, a vida está acontecendo agora. Agora, neste instante. Você pode estar vivendo hoje com metade da atenção, porque a outra metade está presa em memórias antigas. Pode estar em uma conversa sem estar realmente presente. Pode estar diante de uma nova oportunidade, mas reagindo com medos antigos. Fazer as pazes com o passado é um ato de libertação silenciosa. Não é um evento dramático, é uma decisão diária. É olhar para trás e dizer: eu aprendi. É reconhecer: eu errei, mas não sou meu erro. É entender: eu fui ferido, mas não sou minha ferida. Uma mente sã não ignora o passado. Ela o integra, transforma dor em sabedoria, fracasso em experiência, perda em profundidade. E quando você faz isso, algo muda profundamente. O presente deixa de ser sombra e volta a ser possibilidade. Você começa a viver com mais leveza. Entender o que você controla é o básico, é o seu escudo. Mas e se eu te dissesse que existe uma estratégia para transformar o próprio caos em combustível? Se você está gostando dessa imersão, clica no botão de curtir agora. É um pequeno gesto para você, mas um combustível enorme para o nosso canal. Fica comigo, porque o tema que guardei para o final deste vídeo é, sem dúvida, o mais impactante que já trouxe aqui. Se você acha que já entendeu tudo sobre liberdade, o próximo tópico vai te mostrar que estamos apenas arranhando a superfície. Número 4. Aprenda a responder antes do impulso. Eu quero que você observe algo com honestidade agora. Quantas vezes você já disse algo e segundos depois pensou: eu poderia ter lidado melhor com isso? Quantas decisões foram tomadas no calor do momento e pagas no frio das consequências? O impulso é rápido, a consciência é silenciosa. E quase sempre o mais barulhento vence. Vivemos em um tempo que celebra a reação imediata. Responda rápido, opine rápido, defenda-se rápido, como se velocidade fosse sinônimo de inteligência emocional. Mas a verdade é que a maioria dos arrependimentos nasce da pressa emocional. O impulso promete alívio, a resposta consciente constrói caráter. Existe uma diferença profunda entre reagir e responder. Reagir é automático, é condicionado, é quase biológico. Alguém te provoca, você eleva o tom, algo te frustra, você reclama, alguém te ignora, você assume desinteresse ou desrespeito. Responder exige pausa. E a pausa, ironicamente, é vista como fraqueza por quem nunca treinou a própria mente. Mas pense comigo, o que é mais forte, explodir ou se conter? Falar tudo o que pensa ou escolher o que merece ser dito? Atacar para proteger o ego ou permanecer firme para proteger a própria paz?
Entre o que acontece e o que você faz a respeito, existe um espaço, pequeno, quase invisível, mas poderoso. Nesse espaço mora sua liberdade. O problema é que quase ninguém treina esse intervalo. Preferimos justificar nossos impulsos. Eu sou assim. Eu falo mesmo. Se me provocou, aguenta. Parece autenticidade, mas muitas vezes é apenas falta de domínio. Ser autêntico não é ser descontrolado. Imagine uma situação comum. Alguém critica seu trabalho. Seu impulso imediato pode ser se defender, interromper, justificar cada detalhe. Mas se você pausa por alguns segundos, talvez perceba que parte da crítica é válida, ou que a reação agressiva só vai aumentar o conflito. A pausa não te diminui, ela te eleva. Ou pense em mensagens enviadas no calor da emoção. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse esperado alguns minutos antes de responder? Às vezes, a melhor resposta é aquela que amadurece antes de ser enviada. O impulso quer vencer a discussão. A consciência quer preservar o equilíbrio. E aqui está uma ironia delicada. Muitas vezes, você não está reagindo ao presente, mas a feridas antigas. Alguém faz um comentário simples e você responde como se estivesse sendo atacado profundamente. Não é o comentário que dói, é o que ele toca dentro de você. Responder antes do impulso é perceber isso. É entender que nem tudo exige defesa, nem tudo exige opinião, nem tudo exige resposta imediata. Existe maturidade em escolher o silêncio quando o silêncio preserva sua dignidade. Mas isso não significa reprimir emoções, significa administrá-las. A emoção pode surgir, isso é humano. O que você faz com ela é escolha. Sentir raiva não é o problema, ser conduzido pela raiva é. Sentir medo não é o problema, decidir a partir do medo é. O caráter é construído nesse treinamento invisível. Ninguém vê quando você escolhe não responder a uma provocação. Ninguém aplaude quando você decide respirar antes de falar. Mas essas pequenas vitórias moldam sua identidade. Cada vez que você domina um impulso, fortalece sua autonomia. Cada vez que você pausa antes de reagir, amplia sua liberdade. Você pode me perguntar: tá, e como eu pratico a pausa quando a raiva já está tomando conta? Quando o coração acelera e a mente começa a construir argumentos antes mesmo que eu pense em respirar? O autocontrole não nasce no momento da crise. Ele é construído antes dela. Você não aprende a nadar quando já está se afogando. Aprende antes. A primeira prática é simples, mas poderosa. Desacelerar intencionalmente a própria vida. Grande parte dos impulsos nasce do excesso. Excesso de estímulo, de informação, de notificações, de pressa. Se você vive constantemente acelerado, sua mente permanece em estado de alerta. E mente em alerta reage, não responde. Crie pequenos espaços de silêncio ao longo do dia. Momentos sem tela, momentos sem opinião, momentos apenas de observação. Pode parecer pouco, mas o silêncio treina sua capacidade de perceber pensamentos antes que eles se transformem em ação. Outra prática essencial: observar seus padrões emocionais com honestidade. Quais situações sempre te desestabilizam? Que tipo de comentário te irrita? Que tipo de atitude te faz sentir desrespeitado? Quando você identifica seus gatilhos, eles perdem parte do poder. O impulso depende da surpresa. A consciência depende da preparação. Se você já sabe que determinadas críticas mexem com seu orgulho, pode se preparar mentalmente para reagir com equilíbrio quando elas surgirem. Isso não é frieza, é estratégia emocional. E aqui entra um hábito profundamente estoico: questionar a interpretação antes de reagir ao fato. Nem tudo é ataque, nem toda ausência é rejeição, nem toda demora é descaso. Às vezes, sua mente completa histórias que nunca aconteceram.
Você cria intenções na cabeça do outro e reage a elas como se fossem reais. Pergunte-se: existe outra explicação possível para isso? Estou reagindo ao fato ou à minha interpretação? Esse simples questionamento cria o espaço entre impulso e resposta. Outro hábito poderoso é o treino deliberado da pausa física. Respire antes de falar. Literalmente, uma respiração profunda desacelera o corpo. E quando o corpo desacelera, a mente acompanha. Parece básico, quase simplório, mas a maioria dos conflitos poderia ser evitada com 3 segundos de silêncio consciente. 3 segundos podem salvar relações, podem preservar reputações, podem evitar arrependimentos. Existe também a disciplina de não responder imediatamente a tudo, nem mensagens, nem provocações, nem decisões importantes. Se algo é relevante, merece reflexão. Se algo é urgente demais emocionalmente, talvez não deva ser decidido naquele estado. Adote o hábito de dizer: eu vou pensar sobre isso. Essa frase protege sua clareza. E talvez o mais transformador de todos os hábitos seja fortalecer sua identidade. Impulsos são mais fortes quando você é frágil internamente, quando depende de aprovação, quando precisa vencer discussões para se sentir validado, quando confunde opinião alheia com valor pessoal. Mas quando você sabe quem é, seus valores, seus princípios, suas prioridades, você não precisa reagir a cada estímulo externo. Nem toda crítica te atinge, nem toda provocação te move, nem toda discordância vira ameaça. Pessoas centradas não são indiferentes. Elas apenas não se deixam arrastar. Outra forma prática de viver com mais domínio emocional é escolher ambientes e conteúdos com consciência. Se você se alimenta constantemente de discussões, comparações e conflitos online, não espere uma mente serena. Se convive apenas com pessoas que vivem no drama, a tendência é absorver esse padrão. Você se torna semelhante ao que consome repetidamente. Proteja sua mente como protegeria algo valioso, porque ela é. E há uma prática silenciosa que poucos valorizam: revisar o dia antes de dormir. Pergunte-se: hoje eu reagi ou respondi? Em que momento eu poderia ter sido mais consciente? O que posso ajustar amanhã? Não para se punir, mas para evoluir. Autodomínio não é perfeição, é ajuste constante. Você ainda vai errar, ainda vai reagir sem pensar em alguns momentos. A diferença é que, com treino, esses momentos se tornam menos frequentes e menos intensos. Então, gradualmente, algo muda. Você começa a sentir menos necessidade de provar algo, menos necessidade de ter a última palavra, menos urgência em corrigir todo mundo. A serenidade deixa de ser esforço e se torna postura. Número 5. Não carregue dores que ainda não chegaram. Seja sincero. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites foram consumidas por cenários imaginários? Quantas conversas você ensaiou na cabeça? Quantos fracassos você viveu mentalmente, antes mesmo de qualquer fato concreto existir? Existe um tipo de sofrimento que é silencioso e extremamente comum: o sofrimento antecipado. Você imagina a perda antes dela existir. Teme a rejeição antes de tentar. Sente a dor do fracasso antes de agir. E, ironicamente, muitas dessas dores jamais chegam. Mas o desgaste, esse é real. A mente humana tem uma habilidade impressionante: criar futuros fictícios com riqueza de detalhes. Você consegue visualizar o pior cenário com precisão cinematográfica. O tom de voz da crítica, a expressão de decepção, a sensação de constrangimento. E tudo isso acontece enquanto você está parado, em segurança, no presente. Percebe a ironia? Você sofre por algo que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer, enquanto o único momento que realmente existe está sendo desperdiçado. A ansiedade é muitas vezes o hábito de viver no futuro sem garantias. E se eu falhar? E se não der certo? E se eu perder?
E se me deixarem? Mas raramente você pergunta: e se eu conseguir? E se eu aprender? E se eu for mais forte do que imagino? A mente tende a se preparar para o pior, como forma de proteção. Parece prudência, parece estratégia. Mas quando essa preparação se transforma em sofrimento constante, ela deixa de ser sabedoria e passa a ser autossabotagem. Você não controla o que pode acontecer amanhã, mas controla como vive hoje. E aqui está uma verdade urgente. Viver constantemente no medo do que pode acontecer é uma forma de nunca viver plenamente o que já está acontecendo. Imagine alguém que evita se envolver emocionalmente porque tem medo de ser machucado. Ele não sente a dor da perda, mas também não sente a profundidade da conexão. Evita o fracasso, mas também evita a possibilidade de realização. É uma vida protegida e limitada. Outra ironia: ao tentar evitar toda a dor futura, você cria uma dor presente contínua. A preocupação excessiva não altera o resultado. Ela apenas rouba energia. Isso não significa viver de forma irresponsável, ignorando riscos. Significa entender a diferença entre preparação e tortura mental. Preparação é agir no que depende de você. Tortura mental é repetir cenários que não estão sob seu controle. Você pode se preparar para uma apresentação estudando, mas não pode controlar a opinião de todos na sala. Pode cuidar da sua saúde, mas não pode garantir que nunca ficará doente. Quando você tenta controlar o incontrolável, o preço é a paz. E talvez o ponto mais importante seja este: você já superou dores que um dia pareciam insuportáveis. Pense nisso. Situações que você acreditava que não aguentaria. Momentos que pareciam o fim, medos que pareciam definitivos, e ainda assim você está aqui. Então por que presumir que não suportaria o que ainda nem aconteceu? Existe uma subestimação constante da própria força. Você imagina o problema futuro, mas não considera a versão futura de si mesmo. Mais experiente, mais maduro, mais forte. Você está avaliando desafios de amanhã com a confiança de ontem. A mentalidade invicta não ignora a possibilidade de dor. Ela apenas se recusa a sofrer antes da hora. Se a dificuldade vier, você enfrentará quando ela chegar. Com os recursos que tiver. Com a maturidade que desenvolveu. Mas até lá, viver no medo é carregar um peso invisível. E pesos invisíveis cansam mais do que os reais. Talvez hoje você esteja carregando algo que ainda não aconteceu. Uma conversa que ainda não foi marcada. Uma perda que ainda não ocorreu. Um fracasso que ainda não existe. E enquanto isso, o presente está pedindo sua atenção. Número 6. Nada é eterno, nem mesmo a dor. Existe algo que você precisa encarar com maturidade. A sensação de que a dor atual vai durar para sempre é uma ilusão psicológica. Quando você está dentro do sofrimento, ele parece absoluto. Um término parece definitivo. Um fracasso profissional parece irreversível. Um período de escassez parece permanente. Mas essa percepção não é realidade. É um efeito da intensidade emocional sobre o cérebro. A neurociência chama isso de viés de permanência emocional. Quando estamos sob forte estresse, a amígdala cerebral amplifica a ameaça e reduz nossa capacidade de enxergar o futuro com clareza. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele não calcula probabilidades, ele reage como se o estado atual fosse contínuo. Mas biologicamente, nenhuma emoção intensa se sustenta indefinidamente. O corpo não foi projetado para permanecer em pico de dor emocional constante. O cortisol sobe, depois desce. A adrenalina dispara, depois se estabiliza. O próprio sistema nervoso busca equilíbrio. Isso significa algo importante. A dor tem um ciclo. Observe sua própria vida com honestidade. Lembre-se de um momento em que você pensou: eu não vou suportar isso. Talvez tenha sido uma perda, uma humilhação, uma fase financeira difícil.
Naquele momento parecia interminável. Mas hoje, a intensidade já não é a mesma. A memória existe, mas a dor bruta não. Ela mudou. Você mudou. Isso pode ser expressado de maneira simples e profunda. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de perder e tempo de ganhar. Não é poesia romântica, é observação da realidade. A própria estrutura da vida é cíclica. Eclesiastes 3. O problema é que quando estamos no inverno, acreditamos que nunca mais haverá primavera. Mas pense de forma prática. Um atleta lesionado acredita nos primeiros dias que perdeu tudo. No entanto, o corpo inicia imediatamente o processo de regeneração. Um empresário que quebra acredita que sua identidade acabou. Mas estatisticamente, muitos empreendedores bem-sucedidos passaram por falências antes de estabilizar resultados. A dor não foi o ponto final, foi o intervalo. Até mesmo o luto, que é uma das dores mais profundas da experiência humana, se transforma. Não desaparece completamente, mas muda de forma. A ausência deixa de ser ferida aberta e se torna memória integrada. O amor permanece, mas a intensidade da dor se reorganiza. Nada é eterno, nem o prazer, nem a dor. E aqui existe uma ironia curiosa. Quando estamos felizes, sabemos que vai passar. Quando estamos sofrendo, acreditamos que é permanente, mas ambos são estados transitórios. A impermanência não é ameaça, é garantia de movimento. Do ponto de vista científico, seu cérebro é plástico. Neuroplasticidade significa que suas conexões neurais se reorganizam constantemente. Pensamentos recorrentes moldam circuitos, mas novos hábitos podem reconfigurá-los. Isso significa que mesmo padrões de sofrimento podem ser alterados ao longo do tempo. Do ponto de vista espiritual, Romanos 8,18 afirma que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Independentemente da interpretação religiosa, a ideia central é clara. O presente não é a totalidade da história. Ela está sendo escrita, revisada a cada ato, a cada tropeço. Este não é o fim. Do ponto de vista prático, basta olhar para sua própria biografia. Você já mudou de opinião, já mudou de fase, já mudou de prioridades, já mudou de dor. Então, por que presumir que essa será diferente? Isso não significa minimizar o sofrimento. Dor é real. Traição dói, rejeição dói, perda dói. Negar isso seria superficial. Mas transformar dor em eternidade é um erro de perspectiva. A dor é uma experiência, não uma identidade. Quando você entende isso, algo se ajusta internamente. Você começa a suportar melhor os momentos difíceis, porque sabe que eles não são definitivos. Você deixa de tomar decisões permanentes, baseadas em emoções temporárias. Você não desiste de um projeto inteiro por causa de uma fase ruim. Não abandona sua fé por causa de uma dúvida. Não define sua vida inteira por um capítulo difícil. Se tudo é transitório, então a dor também é, e isso muda sua postura. Você pode estar atravessando algo agora que parece pesado demais, mas a história ainda está em movimento. Seu sistema nervoso está se ajustando, sua mente está aprendendo, seu caráter está sendo refinado. O tempo está trabalhando, mesmo que você não perceba. Nada é eterno, nem mesmo a dor. E se isso é verdade, então a pergunta não é quanto tempo isso vai durar, mas quem eu escolho ser enquanto isso passa, porque vai passar. Como já passou antes, como sempre passa. E quando passar, você não será o mesmo. Não porque a dor te destruiu, mas porque ela te atravessou. E você permaneceu. E se você chegou até aqui, já é diferente da maioria que desiste no primeiro sinal de esforço, deixe nos comentários a seguinte frase: hoje eu dou um passo rumo à minha melhor versão. Não é apenas uma frase, é um voto sagrado, um símbolo de comprometimento.
Bem, então, prepare o capacete, porque o que vem a seguir vai separar os curiosos dos comprometidos. Deixe seu like para selar esse compromisso. Número 7. Não busque uma vida fácil. Torne-se mais forte. Existe um desejo silencioso que quase ninguém admite, mas quase todos alimentam. A vontade de que tudo fique mais fácil. Menos pressão, menos conflito, menos responsabilidade, menos desconforto. Como se a paz estivesse escondida em um cenário sem desafios. Mas pense com frieza. Em que momento da sua vida você realmente cresceu? Foi nos dias confortáveis, previsíveis, sem tensão? Ou foi exatamente quando algo exigiu mais de você? Há uma ironia dura aqui. Você quer confiança, mas evita situações que testam sua insegurança. Quer disciplina, mas foge de qualquer rotina que exija constância. Quer estabilidade emocional, mas se irrita quando a vida coloca fricção no seu caminho. Quer resultados sem resistência. Isso não é maturidade, é fantasia. O corpo não se fortalece em repouso permanente. O músculo cresce sob tensão progressiva. O sistema cardiovascular melhora sob esforço. O mesmo princípio se aplica à mente. Sem pressão, não há expansão. Uma vida fácil demais não produz profundidade, produz fragilidade. Observe estados de ânimo. Pessoas que vivem evitando qualquer desconforto tendem a oscilar mais emocionalmente. Pequenos problemas se tornam grandes crises. Pequenas críticas parecem ataques pessoais. Porque nunca houve treino real de resistência. Já quem atravessa dificuldades com consciência desenvolve estabilidade. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu a sustentar o que sente sem desmoronar. Força não é ausência de emoção. É capacidade de permanecer funcional mesmo quando a emoção está presente. E isso não nasce do conforto. Existe também uma dimensão física que muitos ignoram. Corpo fraco, mente instável, sono desregulado, humor instável, alimentação negligenciada, energia mental comprometida. Você não pode esperar clareza emocional dormindo 4 horas por noite, consumindo estímulos constantes e nunca desafiando o próprio corpo. Disciplina física não é vaidade, é estrutura. Acordar em horário consistente, treinar mesmo sem motivação, manter a alimentação equilibrada, reduzir excessos. Esses hábitos não são apenas estéticos, eles constroem autocontrole, e autocontrole físico se transfere para o emocional. Quando você aprende a continuar um treino mesmo cansado, aprende a continuar um projeto mesmo frustrado. Quando controla impulsos alimentares, fortalece a mesma musculatura mental que controla impulsos emocionais. Tudo está conectado. Há também o espírito, não no sentido místico superficial, mas no sentido de direção interna. Propósito, valores, princípios. Quem busca a vida fácil geralmente também evita a responsabilidade profunda. Mas responsabilidade dá sentido. Carregar algo difícil por escolha fortalece o espírito. Um pai que trabalha duro pela família. Uma pessoa que estuda após um dia exaustivo. Alguém que permanece íntegro mesmo quando poderia escolher atalhos. Isso não é vida fácil, é vida forte. E há outra ironia inevitável. Quanto mais você tenta evitar sofrimento, mais sensível se torna a ele. Quanto mais você busca atalhos, menos tolerância desenvolve para processos longos. Você quer estabilidade emocional? Exponha-se gradualmente ao desconforto. Quer confiança? Faça coisas que te intimidam. Quer disciplina? Cumpra promessas pequenas todos os dias. Força não surge do nada. Ela é construída na repetição diária de escolhas difíceis. Não é sobre buscar sofrimento desnecessário, é sobre não fugir do necessário. Existe uma diferença enorme entre sofrimento inútil e esforço construtivo. Um te desgasta, o outro te estrutura. Levantar cedo pode ser desconfortável.
Treinar pode ser desconfortável. Dizer não pode ser desconfortável. Encarar uma conversa difícil pode ser desconfortável. Mas cada um desses atos reforça sua identidade como alguém que suporta tensão sem quebrar. E isso muda seu estado de espírito. Você começa a sentir menos medo do imprevisível, menos ansiedade diante de desafios, porque internamente você sabe, eu aguento. Essa convicção não vem de frases motivacionais, vem de evidências acumuladas. Dias em que você não quis continuar, mas continuou. Momentos em que poderia ter desistido, mas sustentou. Não busque uma vida fácil, busque uma estrutura interna que suporte qualquer fase, porque a vida nunca será completamente simples. Sempre haverá pressão, sempre haverá perda, sempre haverá incerteza. A pergunta é, você quer que o mundo fique mais leve ou quer se tornar mais forte? O mundo não vai se adaptar às suas fragilidades, mas você pode reduzir suas fragilidades diante do mundo. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você para de desejar menos desafios e começa a desejar mais capacidade, mais resistência, mais clareza, mais domínio. Uma vida fácil pode parecer confortável no curto prazo, mas uma mente forte é confortável em qualquer cenário. E essa é a verdadeira liberdade. Número 8. A verdadeira força cresce longe dos aplausos. O que você faz quando ninguém está olhando? Com que frequência você investe em si mesmo, nos seus sonhos, cumpre com seus deveres? Existe uma angústia silenciosa que nos invade sem que percebamos, a de que precisamos ser vistos para ser valorizados, a de que só nos sentimos bem em meio aos holofotes. Existe uma pergunta desconfortável que poucos têm coragem de fazer a si mesmos. Se ninguém visse, você ainda faria? Se ninguém elogiasse, você ainda treinaria? Se ninguém curtisse, você ainda publicaria? Se ninguém reconhecesse, você ainda manteria a disciplina? Vivemos em uma era onde o valor parece ser medido pela visibilidade. Aplausos se tornaram prova de existência. Silêncio virou sinônimo de fracasso. Mas há uma distorção perigosa nisso. Quando sua motivação depende da plateia, sua força depende do externo. E tudo que depende do externo é instável. A verdadeira força cresce no anonimato. Ela nasce nos dias em que você acorda cedo e ninguém sabe, nos treinos que não são postados, nas decisões corretas que ninguém testemunha, nas tentações recusadas em silêncio. Existe uma ironia aqui. Muitos querem parecer fortes, poucos querem se tornar fortes. Porque se tornar forte exige consistência invisível, exige repetir o certo mesmo quando ninguém está olhando. Aplauso é barulhento. Caráter é silencioso. E quase sempre, o que é silencioso é mais difícil. Pense em hábitos físicos. Um corpo forte não é construído em um dia de motivação intensa. Ele é moldado por meses de repetição discreta, série após série. Repetição após repetição. Dieta mantida quando ninguém está supervisionando. O mesmo vale para o estado emocional. Equilíbrio não é demonstrado em público, é treinado internamente. É quando você controla uma reação que ninguém percebeu, quando escolhe não responder a uma provocação que só você sentiu, quando mantém postura mesmo sem validação. Isso é força real. Mas existe uma armadilha sutil: buscar reconhecimento como combustível principal. Quando você faz o certo, esperando a aprovação, sua disciplina se torna condicional. Se o elogio não vem, a motivação cai. Se o reconhecimento demora, a constância enfraquece. E então você descobre algo duro. Você não estava comprometido com o princípio. Estava comprometido com o aplauso. Força genuína é autossustentável. Ela se alimenta de convicção, não de audiência. Observe pessoas verdadeiramente sólidas. Elas não anunciam cada sacrifício. Não precisam provar cada conquista. Existe uma tranquilidade nelas.
uma estabilidade que não oscila com críticas nem infla com elogios, porque elas não constroem identidade com base em reação externa. A Bíblia toca nesse ponto quando diz, em Mateus 6, para fazer o bem em secreto, porque o que é feito em secreto tem valor diante de Deus. Independentemente da posição religiosa, o princípio é claro. O que você faz quando ninguém vê, revela quem você realmente é. É fácil manter disciplina quando há expectativa social. É fácil agir com ética quando há vigilância. O teste real acontece na ausência de testemunhas. E aqui está a reflexão mais honesta. Quem você é quando não precisa parecer nada? Quando o celular está longe, quando não há comparação, quando não há plateia, a verdadeira força cresce ali. Cresce no estudo silencioso, na oração silenciosa, no treino silencioso, na decisão silenciosa de não ceder. Existe também um aspecto psicológico importante. Depender de validação externa mantém seu sistema emocional vulnerável. Estudos mostram que a busca constante por aprovação ativa os mesmos circuitos de recompensa do vício. Você se torna condicionado ao reconhecimento e quando ele falta, sente abstinência emocional. Mas quando você desenvolve motivação interna, propósito, valores, disciplina, seu equilíbrio não depende da resposta do mundo. Você continua, com aplausos ou sem. E essa é a diferença entre aparência e estrutura. Aparência precisa de palco, estrutura se mantém de pé sozinha. No fim, o mundo pode até não reconhecer imediatamente seu esforço, pode ignorar seu processo, pode não entender sua dedicação. Mas a força que você constrói em silêncio, ninguém pode tirar. Porque ela não foi construída para impressionar, foi construída para sustentar. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa jornada. Você não precisa que todos saibam do seu crescimento. Você precisa apenas que ele seja real. A verdadeira força cresce longe dos aplausos. E quando finalmente aparece, ela não faz barulho. Ela simplesmente se mantém firme. Se você chegou até o fim deste vídeo, você faz parte de uma minoria que não busca apenas atalhos, mas profundidade. E para você, que busca manter a postura enquanto tudo ao redor parece desmoronar, temos um e-book especial, Sereno em um Mundo Agitado. O link está aqui na descrição. Ele é o próximo passo para quem deseja transformar essa filosofia em uma armadura diária. Deixe seu comentário com o conteúdo que mais te tocou. Se preferir, comente gratidão, assim saberei que acompanhou até o final. Não deixe de se inscrever no canal. Sua presença aqui fortalece nossa busca por uma vida com mais propósito e menos ruído. E se essa mensagem tocou você, não pare por aqui. Acompanhe nossos outros vídeos sobre filosofia estoica aqui no canal. Eles são o combustível que você precisa para continuar construindo sua estrutura, degrau por degrau, em silêncio. Obrigado por confiar no seu processo. A gente se vê no próximo vídeo.